Eu estou aqui só para ser verdadeiramente útil. Eu estou aqui para representar aquele que me enviou. Eu não tenho que me preocupar com o que dizer ou o que fazer, porque aquele que me enviou me dirigirá. Eu estou contente em estar aonde quer que Ele deseje, sabendo que Ele vai comigo. Eu serei curada na medida em que eu permitir que Ele me ensine a curar. É o capítulo 5º, Cura e Integridade. O terceiro subcapítulo, Guia para a Salvação. Aí o 7º parágrafo, começa: o Espírito Santo é o mediador. O Espírito Santo é o mediador entre as interpretações do ego e o conhecimento do Espírito. Sua capacidade de lidar com símbolos faz com que ele seja capaz de trabalhar com as crenças do ego em sua própria linguagem. Sua capacidade de olhar para o que está além dos símbolos na eternidade torna-o capaz de compreender as leis de Deus pelas quais ele fala. O Espírito Santo pode, portanto, desempenhar a função de reinterpretar o que o ego faz, não pela destruição, mas pela compreensão. A compreensão é luz, e luz conduz ao conhecimento. O Espírito Santo está na luz porque ele está em ti, que és luz. Mas tu mesmo não tens conhecimento disso. Portanto, é tarefa do Espírito Santo reinterpretar-te a favor de Deus. Aqui ele fala que o Espírito Santo ele consegue trabalhar com os símbolos do ego, e porque ele consegue ver além dos símbolos, ele pode alcançar conhecimento divino. É assim que está? O conhecimento divino? Ou da eternidade? Ele alcança a luz. A luz. Sua capacidade de olhar para o que está além dos símbolos na eternidade, ele consegue enxergar, perceber a eternidade. Torna capaz de compreender as leis de Deus pelas quais ele fala. Capaz de compreender as leis de Deus. Então, vocês todos sabem que a gente já comentou aqui que o Papa, numa viagem que ele fez a um país da América Latina, deram para ele um presente, que era uma cruz com uma foice e um martelo. E nós fizemos aqui, vocês lembram, um exercício de interpretação do símbolo. Então, o que é que nós temos? Não é o fato que nós vamos interpretar. Não é o que envolve a entrega do símbolo, não é o fato, não é a questão, é o símbolo. Né? Então, lembro que nós fizemos um exercício de interpretação do símbolo, para ver além do símbolo. Né? E é a isso que ele está se referindo nesse parágrafo, que o Espírito Santo conhece o símbolo, mas porque ele pode ver além do símbolo, ele interpreta a teu favor, e assim você consegue compreender as leis de Deus. Por que é difícil para nós compreendermos? Porque no primeiro momento, você olha lá, a foice e o martelo é um símbolo do comunismo. O que é comunismo? Comunismo é ter tudo em comum. Então, em si, não é uma coisa ruim. É uma coisa que todas as religiões pregam. Que todos tenham tudo em comum. É uma coisa que nós gostaríamos que fosse. Que nós tivéssemos em comum tudo que os outros têm. Que nós compartilhássemos tudo. A gente sabe que compartilhar tudo aqui nesse mundo é meio fantasioso. Dificilmente nós vamos conseguir, porque o ego não compartilha. Mas a ideia era essa, de compartilhamento. Então nós interpretamos aqui que a foice representa a colheita, a separação do joio do trigo, e o trabalho no campo.
E o martelo significa a construção, porque se constrói uma casa utilizando o martelo, uma nova construção, né, que é o toque do martelo, quando agora já não, mas antigamente, no tempo que fizeram esse símbolo, as casas eram de madeira. Então, a gente sabia que estavam construindo uma casa porque ouvíamos o som do martelo, né? E também representa a pregação, que é o exemplo daquele que prega, dos sacerdotes que são chamados de pregadores porque levam a mensagem das leis de Deus. Então são os pregadores. E o crucifixo representa a cruzada. A cruz representa a cruzada que fazemos aqui para alcançarmos a ressurreição e a eternidade. Então, se juntarmos os três símbolos, o que é que todos temos em comum? E aí a palavra em comum lembra a ideia do símbolo do comunismo. Nós temos todos em comum que todos estamos nessa cruzada em busca da ressurreição e de alcançarmos o céu. Então agora vocês vejam que esse símbolo que foi um espanto para o mundo, quando deram isso para o Papa, né, foi noticiado no mundo inteiro, né, se nós interpretarmos pelo Espírito Santo, nós temos uma outra interpretação. E como o Espírito Santo está em mim, eu posso interpretar desta maneira, pelo Espírito Santo. É como se você no teu micro, você tem um aplicativo. E aí você diz, para resolver essa questão aqui eu vou usar tal aplicativo. Ah, isso aqui você faz no Word, isso aqui você faz no Excel, né? Isso aqui você faz no Espírito Santo. Então interpretar símbolos é no Espírito Santo. Puxa o aplicativo. Tá? Então a tua mente, ela está com o Espírito Santo. Tua mente é parte tu, parte Deus e parte é o Espírito Santo. Utiliza essa parte que é o Espírito Santo. O Espírito Santo faz a mediação entre o ego e Deus, porque ele vê o símbolo e reinterpreta o símbolo a teu favor, para que possas compreender as leis de Deus, senão a gente não vai conseguir compreender. Né? Eu tenho falado de tantos símbolos, né? Tem um símbolo ali, por exemplo, que é o Ganesh. Não, vou falar do outro, que é o Shiva. É aquela roda bem grande que quando sobe a escada está ali em cima de uma máquina antiga de costura, né? Que na Índia é conhecido como o Shiva. O Shiva Nataraj, que é o deus da dança. O deus da dança, porque depende de quem interpreta, porque ele parece que está dançando dentro de uma roda. Né? Agora, aí você para no símbolo. Agora, eu como aprendi na Índia, que os indianos acreditam em reencarnação, como ninguém no mundo acredita mais do que eles, e não são porque são espíritas, são porque são hinduístas. Eles acreditam na possibilidade da reencarnação. Mas tem uma coisa que eles não querem, é reencarnar. Eles querem ir para o Nirvana. Eles dizem que querem cumprir o karma e ir para o Nirvana. Então aquele Shiva Nataraj, na verdade, não representa o dançarino, ou o deus da dança. Representa o homem que quer sair da roda das encarnações. Porque aquilo ali, a roda no qual ele está centrado, ele não está dançando, ele está querendo pular fora, é a roda das encarnações, ou a roda de Sansara. É isso que representa. Cada dente daquela roda, que ela é toda dentada, do lado de fora, representa a possibilidade de uma encarnação. Tá? Mas ninguém quer reencarnar na Índia. Tanto que quando nós vamos lá no crematório,
né, e estão lá cremando um corpo, aqueles corpos que lá são cremados, o sacerdote que está lá diz, vai para o Nirvana, vai para o Nirvana. E aonde nós fomos lá em Varanasi, que é a antiga Benares, né, é as margens do rio Ganges, que está o crematório. E isso tem o sentido de atravessar o rio, porque a gente ouve que a pessoa quando morre vai atravessar o rio, atravessa o Ganges e vai em direção ao céu. É simbólico, mas é o que eles buscam, ir para o céu, não vir para a terra. Então, o Papa Bento, no dia que ele renunciou, uma das últimas, no seu último discurso, ele disse, estou me retirando porque vou agora fazer um êxodo. E ele disse, não como Moisés, que fez o êxodo aqui para este mundo mesmo, mas o meu êxodo, para o qual eu vos convido a todos, é para o céu, para o reino dos céus, não para este mundo mesmo. Porque o céu não é neste mundo, disse Jesus. E para ir para o céu, a gente não pretende reencarnar. Então, o que nós vimos, a propósito do que nós trocamos, compartilhamos na internet, está nisto. Há a possibilidade de reencarnação? O livro diz que sim. Se você acredita nisso e quer isso, há essa possibilidade. Agora, como nós comentamos, serve para desfazer as coisas da vida passada? Eu não lembro nada da minha vida passada, se é que tive uma. Eu não posso nem acreditar que eu tive, porque que comprovação eu tenho de que tive uma vida passada? Eu sei que eu tive antepassados, que são meus pais, avós, bisavós, tataravós. E sei que eu trago informação genética de todos eles, até Adão e Eva. Isso eu tenho comigo. E se eu tenho até Adão, eu tenho antes de Adão, eu tenho de quando Adão e Eva ainda estavam no paraíso. Essas informações do céu, quase todas as pessoas do mundo, de todas as religiões, confirmam que tem. Aqueles que dizem que não, que não, que não. Salvo isso, todos nós temos, quer dizer, não é que uns não têm, é que uns negam que têm. Porque eles não querem lembrar. Porque eu também, se tenho uma reencarnação, eu não lembro de nada. Não lembro de nada. Então, não sei. Agora, o que eu sei é que eu gosto muito do Shiva. Porque eu também quero pular fora dessa roda. Se tem reencarnação, e aqui diz que pode ter uma possibilidade nesse livro mais adiante, né? Ou a gente vê antes dessa possibilidade, como o Alexandre sabiamente puxou, de que ali diz que temos que acertar no nível em que as coisas acontecem, corrigir, fazer a correção, né? Então, pode ser que tenha essa possibilidade, mas eu não estou interessado nela. Eu estou aqui porque eu quero ir para o céu. Se eu não quisesse ir para o céu, não faz sentido eu estar aqui. Então, eu vou viver no mundo. Então, em vez de vir aqui, na terça-feira à noite, eu ia à praia tomar um chopp. É muito bom sentar na beira da praia, tomar um chopp e falar bobagem com os amigos, não é? Eu estou aqui porque eu quero ir para o céu. Porque eu não estou mais, não é que eu não possa ir lá na praia, sentar e tomar um chopp com os amigos e falar bobagem. Tá? Mas não é isto o meu propósito. O meu propósito é ir para o céu. E por isso eu estou aqui. Nós vamos trabalhar para entender os símbolos. E tudo é simbólico. Aqui tudo que nós vemos é símbolos. Então, o ego utiliza símbolos para se comunicar.
E números são símbolos, e letras são símbolos. E letras formam palavras e simbolizam alguma coisa. Então a nossa comunicação é feita através de símbolos. E quando eu falo eu estou verbalizando um símbolo. Quando eu falo você lembra do símbolo que é a letra A. Quando eu falo I, você lembra da letra I, você sabe como ela é. Então falar o símbolo ou desenhá-lo é a mesma coisa. Tanto faz falar ou desenhar. E é assim que funcionam os símbolos. E o Espírito Santo, porque ele consegue compreender os símbolos que nós utilizamos, ele pode nos ensinar a ver além dos símbolos, para compreendermos as leis de Deus. Então, não tem símbolo bom, não tem símbolo ruim. Assim, uma imagem é um símbolo. A imagem do Shiva é um símbolo, é simbólico. Tem uma outra imagem hinduísta, que é o Ganesh, que eu falei antes. Para não ficar no ar, vou falar a respeito, que é aquela imagem de um homem com cabeça de elefante. Isso ficou tão tradicional que às vezes aparece só a cabeça do elefante e não o corpo do homem. Por quê? Porque o elefante, a maior característica do elefante é a sua memória. Dizem que o elefante nunca esquece. E aí as pessoas dizem, o Deus Ganesh. Não é Deus. Nós não podemos dizer que uma cabeça de elefante é Deus. É simbólico. É uma mensagem que você tem que ler além da imagem. Porque a imagem é um símbolo. E nós temos que aprender a ver a mensagem e não a imagem. Então, o Ganesh, que é o homem com cabeça de elefante, representa o sábio. E agora você interpreta pelo Espírito Santo. Por que um homem com cabeça de elefante representa o sábio? Porque sábio é aquele que nunca esquece. Nunca esquece o quê? A sua origem divina. Então, os hindus pegam uma imagem dessa, abrem uma portinha e fazem um templo dedicado a Ganesh. E as pessoas que gostam da ideia vão lá. Por quê? Porque se o Ganesh representa aquele que nunca esquece a sua origem divina, é isto que eu quero lembrar. Então, vou fazer tudo para me lembrar da minha origem divina. Mas tem aqueles que gostam de ir no templo de Shiva. Por quê? Porque quando eles veem a imagem do Shiva, eles lembram da roda de encarnações e que é isto que eles não querem. E assim você vai pegar todas as imagens. Agora, todas as pessoas que vão lá no templo de Shiva sabem isto? Não. Porque a maioria das pessoas não consegue compreender. Então tem muitas pessoas que vão à Índia e vão lá nos ashrams ou nos templos e tem aquelas imagens. Mas as pessoas que estão lá vendo as imagens, se você perguntar para elas, elas vão dizer, não, o Deus Ganesh é o removedor de obstáculos, porque eles olham para a tromba. E não para a ideia, depende da casta. Porque a casta mais alta é a casta que estuda os livros, passa a vida inteira estudando os livros sagrados. Até compreendê-los. E como eles estudam os livros sagrados, eles vão criando cada vez mais luz na mente e prosperam. Então, a casta dos Brahmanes é a casta dos homens mais ricos, mais prósperos e mais religiosos. Mas você não tem acesso a essas pessoas. Você tem acesso às castas mais baixas, que é aqueles que necessariamente não sabem. Então eles não vão saber dizendo, esse é o Deus da dança. Esse é o Deus do
do elefante, do removedor de obstáculos. Então tem pessoas que vão para lá e voltam e dizem isso para a gente. E aí a gente passa a acreditar nisso. Então, você quer aprender a dançar, você compra um Shiva e põe na tua sala de aula de dança. Porque aquilo ali é o deus indiano da dança, né? Aí você quer remover, tem muitos obstáculos lá na tua empresa, tu compra uma cabeça de elefante e pendura na parede, para remover os obstáculos. Você acha que isso faz algum sentido? Não, nenhum. Por quê? Porque o sentido da imagem é lembrar a mensagem. Se você não sabe ler a mensagem, você pode ter uma interpretação distorcida da imagem. Onde começaram a surgir os símbolos e as imagens? Antes da Índia, no Antigo Egito. Então, veja, os símbolos do Antigo Egito, eles são também muito interessantes no que tange a interpretação das imagens. O templo, às margens do Nilo, que é o templo da... Como é que é o nome da vaquinha lá? Hathor. Rator. A deusa Rator, que é uma vaca. E aí as pessoas vão lá e dizem, mas então aqui é o templo da deusa Rator, que é uma vaca. Então os egípcios adoravam uma vaca. Como será que era isto? Bom, essa é a interpretação do ego. Claro. Por quê? Porque ela mostra as leis de Deus, essa interpretação. Elas dão um vislumbre do céu e da eternidade quando tu interpreta. Ah, esses caras adoravam então uma vaca? Não. Isso é uma crítica, é um julgamento e está implícito uma condenação. Eram ignorantes, burros e hereges. Então a gente pode pensar assim. Agora vamos tentar puxar o aplicativo que está instalado na nossa mente, que se chama GPS, que é guiado pelo Espírito Santo. Então tu puxa o GPS, né, e nós vamos interpretar utilizando este aplicativo. Veja, um sacerdote do templo tentava ensinar para as crianças que Deus é igual para todos e que disponibiliza a todos a prosperidade, a abundância, a alegria, a felicidade e até mesmo o pão nosso de cada dia. E aí as crianças não conseguiam entender, porque eles diziam, mas sacerdote, não consigo entender. Por quê? Porque o Joãozinho tem um brinquedo que eu não tenho. Então que pai é esse? Como é que é isso que ele disponibiliza para todos igual? O fato dele disponibilizar para todos igual não significa que todos querem as mesmas coisas. Ou que todos pedem as mesmas coisas, que cada um pede uma coisa diferente, ou cada um escolhe um caminho diferente, e naquele caminho que escolhe pode encontrar diferentes coisas. Então, os meninos não conseguiam entender. Aí o sacerdote olhou para cima e fez assim. Quando ele fez assim, ligou o aplicativo do GPS que está instalado na mente, que é o guiado pelo Espírito Santo. Olhou para o lado e lá estava Rator, uma vaca que estava deitada alimentando os bezerrinhos. Então ele está ali. Vejam, crianças, como a Rator alimenta os filhotes, todos eles. As tetas da Rator, que alimentam os seus filhotinhos, estão disponíveis para todos, igualmente, sem nenhuma distinção. Agora, vai mamar na teta da Rator quem quer.
tempo que quiser. Então, um artista que estava lá sentado ouvindo a palestra do sacerdote ficou tão encantado, porque nele também não entendia. Era uma pessoa adulta e nunca tinha entendido aquilo, que ele foi lá e esculpiu na pedra uma vaca alimentando seus filhotes. Trouxe até o templo e deu de presente para o sacerdote, dizendo: veja, agora, quando a Rator não estiver mais ali, das próximas vezes, e não estiver alimentando os seus filhotes, você pode usar essa escultura da Rator alimentando os filhotes para explicar às crianças e aos adultos, como eu, que só compreendi mediante esta explicação, como Deus dispõe tudo para seus filhos. Filhos de Deus, que todos somos. E daí o sacerdote pegou a Rator e botou no altar. E aquele templo, diante de tão alta compreensão que adultos e crianças tiveram, aquele altar daquele templo foi devotado a Rator, que trouxe a inspiração divina para o sacerdote ensinar como que é isso da abundância divina. Então, nós aprendemos os símbolos pelo ego. E o Espírito Santo reinterpreta para que possamos compreender as leis de Deus. E essa da Rator é uma coisa tão fantástica quando é interpretado assim pelo Espírito Santo, para que possamos compreender as leis da abundância de Deus, que dá igual para todos. Teve um poeta que disse: eu estou em ti, mas você não está em mim. O que ele quer dizer com eu estou em você, mas você não está em mim? Quando eu ouvi essa música, eu pensei que era uma canção romântica de alguém que estava namorando alguém, né? E eu estou ali com você, mas você não está comigo. Estou em ti, mas você não está em mim, mas nós não estamos nele. Não, mas ele falava das comunidades alternativas, que havia uma alternativa para a sociedade. Viva a sociedade alternativa, ele cantava isso, que havia uma alternativa para esta sociedade em que nós vivemos. Né? E aí ele falava muito, mas eu não compreendia aquilo como alguma coisa que trouxesse uma mensagem, porque eu não estava no Espírito. Porque quem está no Espírito interpreta pelo Espírito. Veja, quem está na matéria interpreta pela matéria. Então, eu estava na fase de olhar para essa coisa de relacionamentos amorosos. Então, eu interpretei dessa maneira. Quando você muda de aplicativo, você vai interpretar de outra maneira. Então, seja lá o que for, o Espírito Santo reinterpreta tudo para que possamos transcender os símbolos e as imagens, para que possamos alcançar a mensagem e assim compreendermos as leis de Deus. É isto que esse parágrafo está nos dizendo. Então, qualquer símbolo, você não pode parar no símbolo. Não olhe a imagem. Busque a mensagem. Então, por exemplo, você vai numa igreja católica, está cheio de imagens de santos. E as pessoas dizem: oh, santos? Adoradores de imagens? Depende. Depende. Você pode ficar lá adorando a imagem, ou você pode ir além da imagem, que é simbólica, e compreender a mensagem. O que é um santo? Aquele que curou-se de todos os sofrimentos. Aquele que está curado, que está são, santo, saudável, a mente pura, a mente inocente, a mente perfeita, cheia de alegria, felicidade.
cheia de abundância. Esse é um santo. Quando você coloca lá a imagem do santo, é para servir de exemplo ou de modelo. Se o Francisco alcançou, eu também alcançarei. Vejam na sequência que o livro vai nos conduzindo. A semana passada, ele nos conduziu para vermos o Espírito Santo no nosso irmão. Por quê no nosso irmão? Porque eu não consigo ver em mim mesmo. Então eu tenho que exercitar para vê-lo em você. Se eu conseguir ver ele em você, como isto funciona como um espelho, é porque eu consigo ver simultaneamente em mim também. Esta é a ideia do exercício. Porque se eu vejo o Espírito Santo no outro, é porque eu estou conseguindo ver em mim também. Mas olhar diretamente para mim eu não consigo. Então, por isso que o meu irmão é verdadeiramente útil. Porque ele me serve de espelho para ver o Espírito Santo em mim mesmo. Mas eu tenho que ver o Espírito Santo nele. E assim funciona. Então ele disse, bom, agora que você fez o exercício, que já consegue ver o Espírito Santo no irmão e em si, então agora você vai aprender a usar o Espírito Santo para interpretar os símbolos. Porque nós estamos cercados de símbolos. E os símbolos, se bem interpretados, porque nós estamos cercados de símbolos. E os símbolos, se bem interpretados, eles nos ajudam a encontrar o caminho. Então, se você vai fazer uma viagem, a estrada está cheia de símbolos. Não ultrapasse, velocidade máxima, Joinville a tantos quilômetros, e aqui é proibido estacionar, não pare no acostamento, enfim, vai. São todos símbolos que nos ajudam a alcançar o nosso destino. Nas cidades, nas ruas da cidade, está cheio de placas com símbolos. Aqui não pode buzinar, ali não pode estacionar, aqui é via única, ali não sei o quê, o semáforo é um símbolo, vermelho pare, se você está no carro, né? Lombada, né? E assim você vai vendo faixa de pedestre, são símbolos. Se vier uma pessoa que nunca veio para uma cidade, ele vai dizer, por que pintam a rua com essas faixas aqui? Uma pessoa que nunca viu os símbolos, uma criança que está começando a entender os símbolos, ela vai começar a perguntar, por que isto, por que aquilo, que símbolo é aquele? E nós aprendemos e ensinamos para que servem os símbolos. São para que possamos compreender as leis de trânsito. São para que possamos compreender as leis da cidade. E são para que possamos compreender as leis de Deus. Então, a cruz é um símbolo. Simboliza a cruzada. Em busca da ressurreição para alcançarmos o céu, a eternidade. Então, é o exercício que nós vamos fazer esta semana. Vamos dar continuidade a ver o Espírito Santo no irmão e vamos agora prestar mais atenção a como estamos interpretando os símbolos. As leis, se bem interpretadas, servem para a nossa proteção. Então temos que interpretá-las direito. Por falar em lombada, um cara lá numa fazenda ganhou um carro e foi para a estrada pela primeira vez. Aí tinha uma plaquinha assim, que lombada em alguns lugares chamam de quebra-molas. Acho que no Rio Grande do Sul chamam de quebra-molas. E, se não me engano, no Paraná também eles chamam quebra-molas. Originalmente se chamava quebra-molas. Aí tinha uma placa assim,
devagar, quebra molas. Aí o cara acelerou tudo que podia e passou. Aí passou correndo na lombada, quebrou as molas do carro. Aí ele foi lá e escreveu embaixo da placa, correndo também quebra. Ai, meu Deus. Então, é como nós interpretamos os símbolos. Né? Se você interpreta errado... Então, é assim, por isso que os símbolos, assim como as leis, se bem interpretadas, servem para a nossa proteção. Elas não são contra nós, são a nosso favor. Os símbolos não são contra nós. Você não consegue ver o Espírito Santo no teu irmão, você projeta o teu próprio ego nele. O que é o meu ego? Meu ego é a crítica. É daquilo da maneira como eu acredito as coisas. Isso é o meu ego. Né? Então projeto isso. Ou então eu vou lá e busco onde está o Espírito Santo no irmão. Então, a gente tem que fazer um exercício. Pede para o Espírito Santo que está em você, para ele identificar o Espírito Santo que está no teu irmão. Tem uma saudação budista, que quando... Eu não vi fazerem isso lá nos países budistas, mas eu já vi pessoas fazerem aqui dizendo que é uma saudação budista. Mas aonde eu fui eu nunca percebi que fizessem isso. Mas a saudação em si é bonita. Então, ela é assim. A pessoa encontra outra pessoa, junta as mãos assim, baixa um pouquinho a cabeça e diz: o Buda que está em mim saúda o Buda que está em você. Não vai mais ter o quê? Não vai mais ter? Não, vai ter sim. Ah, vai ter. Ah, eu entendi. Isso não vai mais ter. Então, assim, o que é isto? Se nós traduzirmos para o nosso sistema de pensamento que estamos entrando aqui, nós vamos dizer: o Espírito Santo que está em mim saúda o Espírito Santo que está em você. Aí nós lembramos do Espírito Santo que está no outro. Namastê, antes de eu ir para a Índia, tinha pessoas que vinham aqui na loja há muitos anos, né? E elas chegavam aqui e faziam assim quase que uma reverência: namastê, namastê, namastê. E pelo que eu entendi era uma coisa muito sagrada, né? Aí, quando a gente foi para a Índia pela primeira vez, quando a gente chegava, o porteiro do hotel dizia: ai, namastê! Mas não parecia uma coisa tão sagrada do jeito que ele falava, né? E aí as pessoas, quando iam conversar com uma pessoa: ah, namastê! Aí eles falam namastê. Mas o que é namastê? Namastê é como dizer: oi, tudo bem? Oi, gente, tudo bem? Então eu falo namastê. E quando a pessoa vai embora, chama namaskar. Tchau. É uma coisa que eu não sei por que as pessoas trouxeram isso para cá, né? E aí agora eles usam isso como uma saudação, como dizer oi, né? Olá, tudo bem? Oi, oi. Né? Não, mas essa foi do rapaz que se inscreveu para ir na aula de yoga, e aí ele foi na aula de yoga e voltou. Aí a mãe dele perguntou: ué, tu não foi na aula de yoga? Eu fui, mas quando cheguei lá a professora disse: não vai mais ter. Não vai mais ter, aí eu voltei. Olhei para ela e voltei, né? O que eu vou fazer? Não vai mais ter. Ok, então é assim. Eu sei, você sabe agora, de ouvir dizer que o Espírito Santo está na sua mente. E que o Espírito Santo está na mente de cada um de nós. Está na mente de todas as pessoas. E
Então busca. Pede ao Espírito Santo para te ajudar a encontrar o Espírito Santo que está no irmão. Porque é assim que tu vai acreditar que ele está em você também. Porque você sozinho não consegue acreditar. Por isto que este livro é recomendado para se trabalhar em grupos. Porque sozinho você não consegue. Você lê, mas não consegue aprender. Esse livro não é para ler, é para ouvir. E você não consegue ouvir ele estando sozinho. Em uma parte desse livro está escrito que aquele que busca sozinho não encontra, porque nega o que está buscando. Porque o que se busca, aquele que busca Deus, se quiser buscar sozinho, não, eu vou buscar sozinho. Ele nega o que está buscando porque Deus é a união de todas as pessoas. E quando você quer sozinho, você está buscando uma coisa e ao mesmo tempo está negando o que está buscando. Deus não é só. Então, por isso que trabalhamos em grupos para este livro. Muitas pessoas já leram esse livro sozinhos e eles têm uma compreensão muito diferente daquelas que se tem em um grupo. E ainda mais, se você vai em um outro grupo, a compreensão pode ser outra para o mesmo parágrafo. E está tudo certo. Por quê? Porque se nós voltarmos aqui daqui a 10 anos e lermos o mesmo parágrafo, podemos ter outra compreensão. Diferente. Diferente da que tivemos 20 anos atrás, quando lemos ele pela primeira vez. Por quê? Porque aqueles que frequentam um grupo, eles formam uma frequência. E na frequência dessas pessoas, que são a soma das mentes que frequentam o grupo, o Espírito Santo traz a interpretação de acordo com o que aquelas pessoas naquele momento precisam e conseguem compreender. E assim todos unificamos as nossas mentes em torno de uma só compreensão. Por isso, os grupos. Eu estou aqui só para ser verdadeiramente útil. Eu estou aqui para representar aquele que me enviou. Eu não tenho que me preocupar com o que dizer ou o que fazer, porque aquele que me enviou me dirigirá. Eu estou contente em estar aonde quer que Ele deseje, sabendo que Ele vai comigo. Eu serei curada na medida em que eu permitir que Ele me ensine a curar.